like what's easy. Don't get me dirty. Love on me. Tu é um besta! Tu é besta, cara! Acorda! Tu é muito besta, velho! Porra, você é maluco! Fala, claquetinhas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente dentro da saga dos novos personagens. Em vez de apresentar uma nova pista, hoje eu vou analisar duas teorias que apareceram nos comentários do último vídeo. E olha, eu confesso que achei essas duas teorias interessantes. Porque os dois inscritos observaram a mesma característica na silhueta do personagem misterioso. Mas antes de continuar, preciso deixar uma coisa muito clara. O personagem ainda não foi revelado oficialmente. Nós estamos atualmente com 30% de revelação, e isso significa que ainda faltam muitas pistas até chegarmos aos 100%. Então qualquer teoria apresentada neste vídeo é apenas uma hipótese. Eu não vou confirmar se alguém acertou. Também não vou dizer se alguém errou. A ideia é justamente analisar o raciocínio de vocês. A primeira hipótese veio do inscrito @ViotoStudios5103, que comentou que a silhueta parecia ser de uma vaca humanoide. Pouco depois, outro inscrito, @PaleontologiaAnimadaOficial, também apresentou uma teoria parecida, dizendo que o personagem parecia uma vaca. E isso chamou bastante a minha atenção. Porque são duas pessoas diferentes, mas as duas perceberam praticamente a mesma coisa. Então hoje nós vamos analisar cuidadosamente essas duas hipóteses. Será que existe alguma característica na silhueta que realmente pode indicar isso? Ou será que estamos sendo enganados pela aparência inicial? Vamos descobrir juntos. E claro, sem revelar quem é o personagem. Porque essa resposta só poderá aparecer quando a barra chegar aos 100%. Então preparem-se. Porque hoje a investigação será feita pelas teorias das próprias claquetinhas. Vamos começar pela primeira hipótese. O comentário foi feito pelo inscrito @ViotoStudios5103. Ele escreveu: parece uma vaca humanoide a silhueta, e eu achei interessante a forma como ele escreveu. Ele não afirmou que descobriu quem é o personagem. Ele disse que parece uma vaca humanoide. Ou seja, a teoria foi baseada principalmente naquilo que a silhueta permite observar. E isso é exatamente o que precisamos analisar. Quando um personagem é apresentado apenas através de uma sombra, alguns detalhes visuais continuam aparecendo. O formato da cabeça, a posição das orelhas, possíveis chifres, o formato do corpo, a postura, e até mesmo a proporção entre a cabeça e o restante do corpo. No caso dessa silhueta, existe realmente uma característica que pode fazer algumas pessoas pensarem em um animal bovino. Principalmente por causa do formato da cabeça e das estruturas que aparecem na parte superior. Mas existe um problema. Uma silhueta pode enganar bastante. Dependendo do ângulo, da iluminação e da posição do personagem, uma característica pode parecer outra completamente diferente. Por exemplo, uma estrutura que parece um chifre pode simplesmente fazer parte do design da cabeça. Uma orelha pode parecer maior por causa da sombra. E até o formato do corpo pode fazer um personagem parecer mais alto ou mais largo do que realmente é. Então a hipótese da vaca humanoide é possível. Sim. Ela faz sentido como teoria baseada na imagem. Mas podemos afirmar que está correta? Ainda não. E é justamente isso que torna essa brincadeira interessante. Além disso, existe uma outra possibilidade. Talvez o personagem realmente tenha características de vaca, mas isso não significa necessariamente que ele seja literalmente uma vaca. Ele poderia ser um personagem humanoide inspirado em um bovino. Ou poderia possuir algum elemento visual que lembre esse animal. Por enquanto, temos apenas uma pista visual. E uma pista visual sozinha não é suficiente para resolver a identidade. Mesmo assim, a primeira hipótese merece atenção. Porque o inscrito conseguiu perceber uma característica que também apareceu na segunda teoria. E agora vamos justamente analisar essa segunda hipótese.
Será que ela chegou à mesma conclusão pelo mesmo motivo? Ou será que existe alguma diferença importante entre as duas? Vamos descobrir. Agora vamos para a segunda hipótese. Dessa vez, quem comentou foi o inscrito @paleontologianimadoficial. O comentário foi bem direto. Ele parece uma vaca poucas palavras, mas uma teoria bastante específica. E existe uma coisa interessante aqui. Esse comentário foi feito de forma independente da primeira hipótese. Ou seja, não estamos falando da mesma pessoa repetindo a mesma teoria. São dois inscritos diferentes. E os dois olharam para a silhueta e chegaram a uma conclusão muito parecida. Isso faz a gente prestar ainda mais atenção. A segunda hipótese também parece ter sido baseada principalmente na aparência da silhueta. O formato da cabeça pode lembrar um animal bovino. As estruturas na parte superior também podem contribuir para essa interpretação. E a postura humanoide pode explicar justamente a ideia de uma possível vaca humanoide. Mas novamente precisamos tomar cuidado. Porque a identidade ainda não foi revelada. Estamos apenas com 30% da revelação. Então seria muito cedo para dizer. Pronto. Descobrimos. Não. Ainda não. Inclusive, uma das coisas mais divertidas dessa saga é justamente observar como as teorias mudam conforme novas pistas aparecem. Hoje podemos achar que determinada característica significa uma coisa. Na próxima semana, uma nova pista pode mudar completamente nossa interpretação. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez a silhueta realmente esteja mostrando uma característica importante. Mas talvez ela também tenha sido construída justamente para deixar várias interpretações possíveis. E isso cria uma situação interessante. Temos duas teorias diferentes em comentários diferentes, mas ambas apontando para a mesma direção. Isso significa que a hipótese bovina está ficando interessante. Porém, ainda não significa que seja verdadeira. Eu não vou confirmar. Também não vou negar. O personagem continuará sendo um mistério até que a barra chegue aos 100%. E, sinceramente, é melhor deixar vocês criarem suas próprias teorias. Porque algumas vezes as claquetinhas conseguem perceber detalhes que eu mesmo não tinha percebido. Então agora que analisamos as duas hipóteses individualmente, está na hora de juntar tudo. O que exatamente os dois inscritos perceberam? O que as teorias têm em comum? E o que ainda não conseguimos descobrir? É isso que vamos analisar agora. Agora vamos reunir tudo o que descobrimos. Porque, olhando separadamente, os dois comentários parecem simples. Mas quando colocamos as duas teorias lado a lado, a história fica muito mais interessante. A primeira hipótese foi apresentada pelo @ViotoStudios 5103. Ele observou a silhueta e comentou que ela parecia ser de uma vaca humanoide. A segunda hipótese veio do @paleontologianimadoficial. Ele foi ainda mais direto e disse: ele parece uma vaca. Então temos duas pessoas diferentes, dois comentários diferentes, mas praticamente a mesma interpretação. E esse é o ponto mais interessante da análise de hoje. Ambos observaram a aparência do personagem misterioso e perceberam características que lembram um bovino. Isso pode significar algumas coisas. A primeira possibilidade é que eles estejam percebendo corretamente uma característica real do personagem. Talvez exista realmente alguma inspiração bovina no design. Talvez a silhueta tenha sido construída justamente para deixar algumas características visíveis antes da revelação completa. Mas existe uma segunda possibilidade. Talvez a aparência esteja enganando. Uma silhueta não mostra todos os detalhes. Ela elimina cores. Elimina texturas. Elimina expressões. E muitas vezes transforma características diferentes em formas muito parecidas. Por isso, é possível que os dois inscritos tenham percebido algo que realmente existe, mas interpretado esse detalhe de uma maneira diferente da verdadeira identidade. E existe ainda uma terceira possibilidade. Talvez a teoria esteja parcialmente correta.
O personagem pode ter alguma característica relacionada a uma vaca, mas não necessariamente ser uma vaca literalmente. Ele poderia ser um personagem humanoide inspirado nesse animal. Ou poderia possuir características visuais que tenham alguma relação com a próxima pista. E é justamente por isso que ainda não podemos considerar essa teoria como uma resposta definitiva. Lembrem-se, estamos apenas em 30%. Ainda temos 70% da revelação pela frente. E isso significa que ainda existem muitas oportunidades para novas pistas mudarem completamente aquilo que estamos pensando agora. Também quero destacar uma coisa. Eu acho muito interessante quando vocês deixam teorias nos comentários. Porque a proposta dessa saga não é simplesmente eu entregar a identidade do personagem. A ideia é que vocês participem da descoberta. Cada domingo, uma nova pista. Cada pista, uma nova possibilidade. E cada possibilidade, uma nova teoria. Hoje, duas claquetinhas olharam para a mesma silhueta e enxergaram uma possível vaca. Será que os dois estão chegando perto? Ou será que o personagem vai surpreender completamente todo mundo? Essa é a pergunta que fica. E eu não vou responder. Ainda não. A identidade oficial continuará escondida até os 100%. Então, por enquanto, podemos registrar oficialmente duas hipóteses dos inscritos. Hipótese 1. Uma vaca humanoide. Hipótese 2. O personagem parece ser uma vaca. As duas apontam para uma possível característica bovina. Mas nenhuma delas está confirmada. E agora que vocês já conhecem essas teorias, quero saber o que vocês acham. Vocês concordam com os dois inscritos? Acham que eles perceberam alguma coisa importante? Ou acreditam que a silhueta está enganando todo mundo? A investigação continua. E a próxima pista poderá mudar completamente essa discussão. Bom, claquetinhas, chegamos ao final de mais uma análise da saga dos novos personagens. Hoje nós não tivemos uma nova revelação oficial. Tivemos algo diferente. Analisamos as teorias de duas pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Duas claquetinhas olharam para a silhueta do personagem misterioso e chegaram a uma conclusão muito parecida. Uma delas acredita que pode ser uma vaca humanoide. A outra acredita que o personagem simplesmente parece uma vaca. Será que eles estão certos? Ainda não sabemos. E é justamente isso que deixa essa saga tão interessante. Atualmente estamos em 30% de revelação. Ainda faltam muitas pistas. E enquanto a barra não chegar aos 100%, a identidade continuará sendo um mistério. Então continuem observando cada detalhe. Continuem criando teorias. E principalmente, continuem deixando essas teorias nos comentários. Porque quem sabe a próxima grande hipótese não apareça justamente aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam este vídeo. E um agradecimento especial aos dois inscritos que deixaram essas teorias. Vocês ajudaram a transformar a própria comunidade em parte da investigação. No próximo domingo, mais uma pista será revelada. E talvez ela ajude a confirmar alguma dessas teorias, ou talvez faça todo mundo começar do zero novamente. Então já sabem. Deixem o like, acompanhem o canal e não percam a próxima etapa dessa revelação. Eu sou o AbnerTube, e essa investigação ainda está longe de terminar. Até o próximo vídeo, claquetinhas. Tchau!